Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Professor Adriano na área! Tranquilinho com vocês, meus queridos e minhas queridas? Que beleza! Vamos trabalhar então? Vamos observar o que vai trabalhar hoje, o que vai falar hoje? Olha só, vamos aos objetivos? Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários para ampliar a capacidade de compreensão desses textos. Nós também vamos formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema, questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto da discussão. Simplificando, resumindo, vamos falar sobre textos informativos. Isso aí. Você sabe o que representa essa imagem? Sabe? Aqui, ó. O que será que representa? O que são? São arcos, né? Ah, você sabe, sim. Isso aí, né? São os símbolos da Olimpíada. Isso aí, das Olimpíadas. As Olimpíadas que ocorrem de períodos a períodos, né? Nessas últimas Olimpíadas, as Olimpíadas do Japão, que era para ocorrer em 2020, não ocorreram devido à pandemia mundial. Nós temos agora, em 2021, a previsão de ocorrer. De maneira diferente das que foram anteriores, mas vai ocorrer. E o que será que esse símbolo representa, além de ser das Olimpíadas? Já parou para pensar? O que é cada cor dessa? O que são esses arcos? Já parou? Ele está informando alguma coisa para nós. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, né? Então, ele é do Comitê Olímpico Internacional das Olimpíadas, mas ele lembra algo especificamente. Veja só, os arcos e suas cores representam os continentes. Cada cor representa um continente na organização das Olimpíadas. O azul representa a Europa. O amarelo representa a Ásia. O preto representa a África. O verde, a Oceania, e o vermelho, as Américas. Perceberam? Não sei se sabiam disso, hein? Cada arco representa um continente no mundo. Então, as Olimpíadas representam a união das pessoas, a união dos povos no momento de esporte. Esse símbolo aqui, vamos fazer essa atividade, esse símbolo que eu mostrei para vocês agora, ele pode ser classificado como informativo, mas por quê? Por quê? Justifique o porquê que ele pode ser chamado de informativo. Pense aí. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou ficar aqui esperando e eu já volto, hein? Fica aí, eu fico aqui e vai pensando. Vai lá, hein?
E aí, meu querido, minha querida, belezinha? Ótimo! Fizeram lá? Óbvio, já tinha falado que ele era do gênero informativo, né? Já tinha dado spoiler anteriormente. Mas vamos ver comigo aqui, vamos justificar por que será que ele é informativo, o que ele está trazendo? Acompanhe aqui então. Então ele é um símbolo informativo porque, por meio da linguagem não verbal, informa o objetivo das competições olímpicas, que é mais do que competir, os jogos buscam a integração dos povos, das culturas e suas diferentes formas de existir e de manifestação. Por isso, vamos voltar para verificar ali, ó. Por isso, os arcos, eles estão entrelaçados. Então é a união, esse arco representa a união dos povos em prol do esporte, nesse caso. Então está informando essa ideia para nós. O gênero informativo, então, ele tem como principal objetivo transmitir informação, né? Ou seja, informar algo. E essa informação pode aparecer de várias maneiras. Vocês viram? Pelo texto verbal, linguagem verbal ou não verbal, como a gente viu agora há pouco ali, né? E então vai incluir nesse gênero textual, nessa tipologia, todos os compreendidos do jornalismo, publicidade e propaganda. É uma peça publicitária de propaganda também é do gênero informativo, porque quer informar para nós alguma coisa, um produto específico para nós, né? Então, notícias, reportagens, artigos, anúncios, logomarcas, logotipos. E você sabia que tem diferença entre logomarca e logotipo? Tem sim. A gente já vai falar sobre isso, vai ver que a diferença que há entre eles ali. Então, quando nós falamos de linguagem, de forma geral, para falar sobre texto informativo, nós temos 3 tipos de linguagem, certo? Já sabem disso. Está ali no slide, você já sabe. Quais são elas, né? Nós temos a linguagem verbal, que é aquela que é representada por palavras, tanto escritas como faladas, certo? Um texto que vai estar lá, uma frase, uma palavra solta, enfim. Isso é um texto verbal. Temos também o chamado texto não verbal. O texto não verbal, ele é composto por signos em geral, símbolos em geral. Eu aqui estou me comunicando com a linguagem verbal, mas olha aqui do lado, ó, a linguagem não verbal, hein? Linguagem não verbal o tempo inteiro, né? Porque nós estamos, são os símbolos, a comunicação por símbolos. Lá que nós vimos agora há pouco o símbolo da Olimpíada, ou das Olimpíadas, melhor dizendo, ele é utilizado, ele é composto pela linguagem não verbal. Se nós buscarmos, por exemplo, um quadrinho, uma tirinha, uma charge, um meme, o meme também. Ele é composto normalmente pelas 2 linguagens, né? Tanto a verbal quanto a não verbal. E nós vamos ter o que? Uma linguagem mista, híbrida, também chamada de multissemiótica. Estão lembrados, né? A junção das 2 linguagens dá uma linguagem mista ou multissemiótica. É a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma situação, né? Então, o objetivo sempre é informar, passar uma mensagem para o público receptor. Observem aqui, né? Essas imagens que aqui estão, você batendo o olho, provavelmente várias delas você já reconheceu, já sabe do que se trata. Por quê? Propagandas, são propagandeadas na TV, nas revistas, nos jornais, nos sites, inclusive nas suas redes sociais, você recebe lá no celularzinho. Então, vai aparecer em vários momentos, por isso que você conhece, é muito conhecido. Veja, então, uma propaganda é importante, né? Olha o que ela está informando. Eu não vou perguntar para você o que é cada um desse aqui, que você está observando aí e já consegue fazer essa relação rapidamente, né? Mas algumas delas são logomarcas e outras são logotipos. Lembra agora há pouco que eu perguntei? E aí, você sabe o que é logomarca e logotipo? Está aqui então a hora de responder isso. A logomarca é o desenho, símbolo ou
ícone que representa a marca graficamente. Então nós temos uma logomarca, logomarca, logomarca. Então aqui nós temos as logomarcas representando uma marca em geral. Tá? Agora, o logotipo, né? Percebe, logotipo é a junção da parte escrita, é a parte escrita estilizada. Então vai aparecer aqui embaixo, por exemplo, olha. Então eu tenho uma logomarca, que é as mãozinhas dadas, e aqui eu tenho o logotipo logo abaixo, né? Vejam aqui o logotipo, a logomarca, novamente, logomarca, o logotipo. Então nós temos essas duas maneiras de textos informativos. Os dois são informativos, cada um informando algo diferente do outro, mas são complementares, um completa o sentido do outro. Vamos observar a leitura aqui agora comigo? O valor que os jovens dão ao consumismo e como eles fazem uso de marcas para se autoafirmarem junto à sociedade é preocupante. O celular tal, a calça X, a roupa Y, a maquiagem milagrosa, a oferta de produtos é absurda e dispara o desejo do sempre quis um desse. Isso é tudo que eu quero ou eu preciso muito disso. Então tá lá no dinheirama, né, falando do consumismo para a adolescência. Tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar, né, disso aí, ou seja, eu preciso muito disso, eu quero muito disso. Sabe quem que pode ter falado isso? É você mesmo. Pega o espelhinho que você vai se olhar aí do outro lado. Quem que nunca pediu a coisa, apareceu um produto novo, apareceu o celular XYZ, ele tira foto muito melhor que o anterior, dali a 6 meses, esse aqui é melhor que o outro ainda. Jogos para computador ou para videogame, tem aquele joguinho lá de futebol que todo ano surge um novo. Mas é igual ao do ano passado, né? O que muda? Esse é o mais moderno, ele tem os melhores dribles, o mais atualizado. Ano que vem tem a mesma propaganda. O que muda? Vai mudar o gráfico, a qualidade gráfica. Mas o jogo em si é o mesmo, não é? Então, é disso que nós estamos, porque o texto está falando desse consumismo, da necessidade de nós buscarmos algo novo sempre, né? O pesquisador da UFMG, Paulo César Pinho Ribeiro, alerta sobre essa tendência entre os jovens. Um mundo onde o ter é mais importante do que o ser, nesse mundo consumista, os adolescentes foram escolhidos como alvo mais fácil dessa escalada sem rumo. No Brasil, crianças e adolescentes são protegidos na forma de lei em relação às propagandas. Então, nem todas as propagandas podem ser veiculadas em qualquer momento, em qualquer canal, em qualquer horário. Existe uma legislação que fala que certas propagandas a criança não pode ser veiculada diretamente para a criança. Então, propagandas como compre tal coisa, peça para o papai comprar, não pode. É protegido por lei, porque elas são o público-alvo disso aí para evitar, então, o consumismo excessivo. Viram a necessidade, a importância da informação? Você saber que muitas vezes nós mesmos somos manipulados pela informação que nos chega? Vamos ver aqui então, falando sobre esse consumismo, um poema chamado Eu Etiqueta, do poeta Carlos Drummond de Andrade. Foi publicado em 1984. Olha só, a gente pode trabalhar com esse mesmo texto nos dias atuais, fazendo atualização, mas ele é muito certo para o momento atual que nós vivemos. Vejam lá, em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de um cartório, um nome estranho. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados aos meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada. Meu corpo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo. São mensagens, letras falantes, gritos visuais. Estou na moda.
É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do me é dado com que inocência demito-me de ser. Viram então que nesse poema aqui, que a gente acabou de ler, ele tem muito a ver com o consumismo que a gente viu agora há pouco, naquele texto informativo, demonstra então ali muito isso. Na minha calça tem uma marca, no meu boné tem uma marca, no meu tênis eu faço. E nós fazemos a propaganda, informamos aquilo que nós compramos a todos que queiram ver. E nós não ganhamos dinheiro para falar dessa propaganda, pelo contrário, a gente paga para usar e mostrar aquela marca. Então, releia a fala do pesquisador Paulo César Pinho Ribeiro. Um mundo onde ter é o mais importante do que o ser. Nesse mundo consumista, os adolescentes foram escolhidos como o alvo mais fácil dessa escalada sem rumo. É possível afirmar que os versos do poema Eu Etiqueto de Drummond são reafirmados na fala do pesquisador? Explique sua resposta. Por mais que eu tenha conversado já com vocês, eu quero que você relacione. Você pense. Essa fala do ser, olha aqui, aliás, do ter ser mais importante que o ser, ela dá para ser justificada no poema? Sim ou não? Pense. Fica aí, eu já volto, hein? Vai lá, hein?
E aí, meu querido, bora lá corrigir? Vamos ver então como é que você conseguiu relacionar essa fala que é mais importante ter do que o ser? Veja só. Então aqui, sim, a fala do pesquisador reafirma o que dizem os versos do poema, pois ambos destacam o consumismo exagerado, em que parecer é mais importante do que ser. Fazendo uma referência a um livro do Ítalo Calvino, O Cavaleiro Inexistente, uma dica de leitura. É um livro bem curtinho, fininho, bom de ler. O que nós temos no Cavaleiro Inexistente? Ele tem um cavaleiro que participa de guerras e ele tem a armadura mais brilhante, branca, linda, reluzente, sem uma mancha de todo o exército. E só que quando ele abre o elmo, o que tem dentro? Nada, não existe. Então, o interno dele é vazio. O que aparenta é só o que está por fora. É muito isso. Ítalo Calvino discute essa ideia do parecer ser muito maior do que o ser. Aquilo que eu tenho, o que eu pareço, é muito melhor do que aquilo que eu sou. Conhece alguém assim? Já conheceram alguém que, para tentar esconder muitas vezes o que utiliza uma armadura à sua volta? Claro que essa armadura é metafórica, né? Pense aí, isso aí, pense aí. Com toda certeza você conhece, né? Vamos ver o que a gente conversou hoje, então? Vamos lá, dar uma retomada? Vem comigo aqui. Nessa aula estudamos o gênero informativo, os conceitos de logomarca e logotipo e sua função informativa. Lemos o trecho de reportagem e alguns versos do poema Eu Etiqueta de Drummond, cujas temáticas abordaram o consumismo exagerado atrelado aos logotipos e logomarcas. Beleza, né? Eu gostei, como sempre, eu curto ficar aqui com vocês. Então, vocês ficam aí, eu vou ficando aqui e tchau!